Bom, e para conversar com a gente sobre essa suspensão da vacinação nos adolescentes e também sobre a importância da terceira dose para os idosos acima de 70 anos, nós convidamos o infectologista do laboratório Sabin, Marcelo Cordeiro. Bom dia, Marcelo Cordeiro. Como vai, senhor? Muito bom dia, Patrick. Muito Tudo bem? obrigado por atender a nossa equipe falando sobre esses assuntos que chamam a atenção de toda a nossa sociedade. Agora, doutor Marcelo, na sua avaliação, a vacina da Pfizer oferece mais riscos ou benefícios para os adolescentes? Porque o Ministério da Saúde fez aí a recomendação para não aplicar mais, né, neles, né, de 12 a 17 anos. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que todas as vacinas contra a Covid, os benefícios superam em muito qualquer risco que uma vacina possa oferecer. Especificamente em relação à vacina da Pfizer, os estudos demonstram segurança e a própria Anvisa se manifestou ontem através de uma nota, deixando claro que não há nenhuma razão para se ter algum tipo de desconfiança, alguma preocupação em relação à vacina. Bem, então, sem nenhuma desconfiança e não há motivo para preocupação. Ela é a única que tem aprovação para ser aplicada nessa faixa etária? Sim, ela é a única porque é a única que foi estudada nessa faixa etária, né? Então, a aprovação do uso de uma vacina, primeiro, do ponto de vista global, ela passa por todas as etapas de uma pesquisa clínica. Especificamente em faixas etárias ou grupos especiais, você precisa demonstrar que ela é segura nesse grupo específico. E a Pfizer foi a única que demonstrou isso até agora. Bom, no seu entendimento, o senhor que é um infectologista, inclusive do SEIBIN, esse pedido do Ministério da Saúde seria por conta de uma possível falta de doses, como a gente já começa a ler nas redes sociais principalmente, ou por conta da evolução de casos mais graves após a vacinação? Bem, eu não tenho dados suficientes para opinar nesse sentido, mas eu diria que não há dados para suspender a vacinação. Eu penso que foi precipitada a suspensão, e a própria Anvisa já se manifestou nesse sentido, de que a vacina é segura e que não há razão para suspensão. É importante também salientar que essas incertezas que muitas vezes se manifestam por esse tipo de medida não traz benefícios no sentido das pessoas se motivarem a se vacinar. Isso pode causar desconfiança e é importante deixar claro que não há nenhum dado que justifique nenhum receio em relação à vacinação. Pois é, muito interessante o que o senhor fala, até com a autoridade de ser infectologista, de ter achado precipitada essa suspensão pelas razões que o senhor colocou. Isso pode causar nos pais uma desconfiança maior com as demais vacinas também? Bem, a gente espera que não, né? Daí a importância dos meios de comunicação, de divulgarem e difundirem a certeza da segurança dessas vacinas, que superam em muito qualquer risco que qualquer medicamento ou vacina pode oferecer. Um outro questionamento. A gente fala sobre a terceira dose para os idosos, né? Acima de 70 anos, que já começou. E por que é necessário tomar essa chamada dose de reforço? Bem, isso não é algo novo em relação a vacinas. Existem algumas vacinas que precisam dessa dose de reforço e é importante entender o que essa dose de reforço faz. Ela faz com que o organismo da pessoa reaja com mais intensidade e produza mais anticorpos, mais defesas contra aquele agente infeccioso, no caso, o vírus. Por isso que está se priorizando, nesse momento, aquelas pessoas que têm uma queda de imunidade mais significativa, que são os idosos. E ainda aquelas pessoas que apresentam doenças em que a imunidade fica muito baixa. A gente acredita que, com o passar do tempo, outros grupos serão beneficiados com essa dose de reforço.
Então não é novidade, né, esse tipo de situação, de alguém já ter tomado uma determinada dose, aí tem que ter dose de reforço, é algo que já aconteceu. Já, por exemplo, vacina para hepatite, vacina para vários outros tipos de vírus, existe essa dose de reforço. Bom, com a terceira dose, a vacina com mais resistência a variantes do vírus, a gente pode afirmar que essa vacina ela pode ser mais resistente ou pode combater melhor essas variantes? Bem, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, de maneira indireta, a gente evita o surgimento de novas variantes. Porque na medida que as pessoas estão vacinadas e a cobertura vacinal é muito grande, mais de 70% da população, a tendência é o vírus parar de circular. Porque o surgimento de variantes está diretamente relacionado à multiplicação do vírus. E isso se dá através da transmissão intensa na comunidade. A gente está falando em terceira dose ou dose de reforço para um determinado grupo, né, que são os idosos. Mas a população inteira vai também receber essa terceira dose? Bem, isso ainda não foi definido, não foi estabelecido, tem estudos ainda em andamento, mas é importante salientar que o objetivo dessa dose de reforço nessa população específica que foi estabelecida é para evitar a forma grave, né? Porque são pessoas mais suscetíveis a formas graves da doença, e isso é algo extremamente importante nesse momento. Bom, essas pessoas que estão tomando a terceira dose vão completar, portanto, o chamado esquema vacinal. Aí a gente pode afirmar que estão de fato protegidas ou tem que continuar tendo todo aquele cuidado, uso de máscara, a higienização das mãos também? Sim, no momento que a gente está, isso é um ponto importante. Mesmo essas pessoas que estão tomando a dose de reforço, elas precisam manter os cuidados com higienização das mãos e uso de máscaras. Por qual motivo? Porque a vacina ela não evita, né, a infecção, ela evita a forma grave. Então, essas pessoas podem ainda ser veículo de transmissão do vírus. Então, enquanto nós não tivermos uma cobertura vacinal da população acima de 70%, 80%, a gente vai continuar tendo que adotar essas medidas de prevenção. Infectologista Marcelo Cordeiro, do SEIBEM, muito obrigado pela participação do senhor, pelas respostas muito sinceras, até quando o senhor disse, olha, se precipitaram, né, em não permitirem mais a vacinação nessa faixa etária de 12 a 17 anos. Mas eu agradeço muito ao senhor por sua disponibilidade, a sua divisão de conhecimentos conosco, falando sobre tudo isso. E ainda mais dizendo que é importante toda a vacina, e explicando por que a Pfizer é para os menores, porque ela foi a única que nos estudos, né, como o senhor colocou, ela atendeu a esse público. Muito obrigado ao senhor, espero uma próxima conversar com o senhor novamente e que o senhor tenha uma excelente sexta-feira. Muito obrigado e um bom